Você já ouviu falar do lobisomem? Conhece alguma coisa sobre essa lenda? E você tem medo dessa criatura mitológica? Hoje você vai conhecer tudo sobre esta criatura, aqui no Contos do Além. O lobisomem é uma das criaturas mais famosas das lendas antigas e está entre as mais representadas em toda a ficção. Cada obra e história possui uma versão diferente sobre esse personagem, a origem, a maneira com a qual a transformação ocorre, o motivo para isso e, em algumas, até mesmo como derrotá-lo. Quem nunca ouviu falar no homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia? O lobisomem é um ser lendário em que um homem pode se transformar em uma espécie de mistura de lobo com homem em noites de lua cheia, e só retorna ao normal na sua forma humana ao amanhecer. Tal miscigenação trouxe grandes poderes para o lobisomem, pois geralmente eles são rápidos, resistentes e dotados de muita força. A origem da lenda é europeia e provavelmente se disseminou a partir do século XVI. Entretanto, em alguns mitos gregos como Licaão e Damarco, essa história já surgia. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre Licaão, ou Licaonte. Na mitologia grega era filho de Pélasgo, primeiro rei mítico da Arcádia. Segundo a mitologia, quem criou o lobisomem foi Zeus, o deus mais poderoso de todos os deuses do Olimpo. O homem azarão escolhido foi Licaão. O que levou a essa transformação foram seus atos desaprovados pelos deuses, pois Licaão violava as leis da hospitalidade, sacrificando como oferenda quase todos os visitantes do seu reino. Furioso com isso, Zeus se disfarçou de visitante e foi até a antiga cidade. Como esperado, o rei também tentou executar o deus de todos os deuses, e como castigo, ele transformou o rei e quase todos os seus filhos, que eram tão cruéis quanto o pai, em espécie de lobo. As crenças populares do lobisomem fazem parte do folclore europeu e surgiu na Idade Média, em meados do século XV, juntamente com as outras crenças envolvendo a feitiçaria. Assim como as bruxas, os lobisomens supostamente existiram e foram perseguidos durante todo esse período. O principal caso ocorreu na região da atual Alemanha, em que um fazendeiro chamado Peter Stump foi condenado após matar quase 20 pessoas e por praticar o canibalismo. Capturado e sob forte tortura, ele teria confessado os crimes e afirmado ter realizado pacto com um demônio em busca de poderes, inclusive a de transformação. Depois dessa confissão, ele foi condenado e executado cruelmente. A perseguição dessas supostas criaturas foram realizadas até o século XVIII. Depois desse período, vários estudiosos começaram a estudar e a recriar histórias associadas ao suposto lobisomem, dando origem a muitas outras crenças regionais dessa criatura. O lobisomem está muito presente no folclore brasileiro e latino-americano. Trata-se de uma aberração, uma criatura feroz, que é o homem de dia e um lobo nas noites de lua cheia. Acredita-se, assim, que por castigo divino, ele está condenado à transformação até o final de sua vida. Vale ressaltar que, dependendo da região do país, a lenda do lobisomem pode sofrer algumas alterações. Em algumas culturas, acredita-se que o lobisomem somente se transforma numa encruzilhada nas noites de sexta-feira, e ao amanhecer, retorna à encruzilhada para se transformar em um homem novamente. Em outras regiões, acredita-se que o oitavo filho, com aparência pálida, orelhas grandes e o nariz avantajado, provavelmente se transformará em lobisomem. Por sua vez, há crenças que indicam que o lobisomem corresponde ao sétimo filho de um casal, que anteriores sejam todas mulheres. Quando isso acontece, acredita-se que o menino se tornará um lobisomem a partir da puberdade. Isso quer dizer que o 13º aniversário marcará o primeiro momento da transformação, o que acontecerá até o final da sua vida em todas as noites de lua cheia. Ao amanhecer, a criatura retornará às suas características de homem. Há versões da lenda que o lobisomem prefere raptar bebês não batizados, e por isso muitas famílias batizam suas crianças rapidamente. Por essa perspectiva, se a criança não for batizada, está propensa a virar um lobisomem. Já no interior do estado de Rondônia, o lobisomem também, após se transformar, tende a atravessar correndo 7 cemitérios até o amanhecer para voltar a ser humano.
Caso contrário, ficará nessa forma de besta até a morte. A lenda do lobisomem é muito conhecida no folclore brasileiro. E assim como em todo mundo, os lobisomens são temidos por quem acredita em sua lenda. Em geral, o menino acometido desse mal é uma criança saudável e normal. Mas, na puberdade, a maldição se manifesta. Na primeira terça ou sexta-feira da lua cheia após seu aniversário de 13 anos, o menino sai pela noite e em uma encruzilhada se transforma na fera e uiva para a lua. O sujeito que é lobisomem, mesmo quando está na forma de homem, apresenta um comportamento esquisito e a aparência estranha. É desconfiado, olha de relance, é alto, magro, pálido e com aparência de doente. Possui orelhas grandes, unhas, corpo excessivamente peludo e sobrancelhas fechadas. A história deles, no entanto, não parece ter ficado apenas na ficção, não. Alguns casos antigos registrados apresentam ataques que teriam sido provocados por lobisomens. Tais como as bruxas, essas crenças já acabaram levando à morte de muitas pessoas em determinado período. Mesmo que a prova contra eles não fosse realmente consistente, proteger as aldeias de possíveis ameaças era o objetivo principal dessas pessoas. E para isso, métodos defensivos também surgiram junto com a criatura. Para fazê-lo, bastava apenas uma bala de prata, acreditavam as pessoas da época. Nós separamos 2 casos famosos de lobisomem para você. O primeiro é o manifesto em Dole. Alguns ataques começaram a acontecer na cidade de Dole, no século XVI, e foram logo classificados como obra de lobisomem. Para deter a criatura, um manifesto foi feito em meio à comunidade, convidando seus moradores a se juntarem na caçada ao animal. A declaração feita permitia que eles rastreassem e matassem a criatura quando a encontrassem, e foi aí que a busca começou. Depois de adentrarem a floresta, os camponeses ouviram o grito de uma criança seguida por um uivo de um lobo. Quando a encontraram, ela estava ferida e continuava sofrendo ataques do animal. Mais tarde, quando o menino de 10 anos desapareceu na cidade, acusações se voltaram para um homem chamado Gilles Garnier. Ele confessou seu lobisomem, após ser preso e foi queimado pelos seus crimes. Em segundo lugar, temos a alcateia de Greifswald. Em 1960, essa cidade na Alemanha foi atacada por um grupo de lobisomens. A quantidade de lobos havia crescido consideravelmente na época e fez com que o medo se espalhasse pela região. Motivados por seus ideais e pelas lendas que surgiram a respeito da alcateia que o circundava, um grupo de estudantes decidiu reagir. Eles juntaram todos os seus pertences de prata, desde pratarias até botões, e fizeram sua munição. Eles saíram em busca dos animais e logo os exterminaram. Depois disso, os moradores das cidades conseguiram se acalmar. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like e, se possível, compartilhar com seus amigos. Também ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe também aqui nos comentários uma sugestão de tema para esse quadro. Um forte abraço e até a próxima, aqui no Contos do Além.